E aí, senhoras e senhores, chegando para mais um vídeo aqui no canal para falar de seleção brasileira. Algo que não é muito de costume a gente falar, mas que hoje merece. A seleção acaba de fazer contra o Uruguai uma atuação de gala, partida válida pelas eliminatórias 4-1, e tem alguns pontos interessantes para a gente citar, mas como vocês já viram aí pelo título do vídeo e tal, a gente vai também falar um pouco sobre a diferença que a torcida fez. Eu acho que esse é um dos principais pontos que a gente tem que citar nesse vídeo de hoje. Já de início falando, vocês devem ter percebido que eu estou falando um pouquinho mais baixo, mas é pela questão do horário, né? O jogo acabando quase meia-noite, vocês relevem isso. Mas no geral, 4-1, amplo domínio da seleção, que não tomou conhecimento e que o Tite finalmente ouviu o que tanto se pedia e fez algumas mudanças pontuais, não todas como se esperava, mas que já rendeu um resultado muito agradável para a seleção. A gente tem tanto a entrada quanto do Emerson, mas principalmente a do Rafinha, renderam algo que a seleção não tinha tido há algum tempo. Esse jogo mais vistoso, esse jogo mais propositivo da seleção, indo buscar o gol o tempo todo, propondo jogadas ofensivas com velocidade, com transição, inversão de lado de campo, bola para um lado, bola para o outro. A gestão do Neymar como esse camisa 10, como meia, funcionando muito bem. E no fim, o grande nome acaba sendo o Rafinha, mas tem alguns pontos assim que a gente pode considerar como o próprio Neymar. Ele começa a partida e a atmosfera a gente já percebe que faz uma diferença absurda desde o início. Porque ali com 2 minutos o Neymar tem um lance de linha de fundo que o estádio com a torcida faltando, né? Manaus recebendo na Arena da Amazônia, a seleção brasileira voltando a ter torcida em um jogo depois de quase 2 anos, ou um pouco mais do que isso na verdade, e você via já o Neymar chamando a torcida quando a bola saiu para a cobrança do escanteio, a torcida vindo com ele, aquilo dá uma energia muito impactante que a gente percebe, porque o cara começa a se sentir mais à vontade, a gente percebeu muito no Neymar isso. E é muito bom a gente ver num momento em que justamente nessa semana sai a entrevista do Neymar, de que ele não pensava muito em considerar a Copa de 2026, jogar a Copa de 2026, de que ele possivelmente se aposenta depois de 2022. Você tem, depois de uma semana que o Neymar foi tão contestado, tão criticado em alguns momentos por jornalistas e tal, e que viu-se a necessidade de entender o momento que o Neymar possivelmente está passando, um momento mais delicado. E justamente nesse contexto vem esse apoio da torcida que foi importante do início ao fim, porque aquilo deu mais confiança aos jogadores. Isso normalmente já é uma característica que dá mais confiança. A gente percebeu isso. A gente tem no final um resultado que mostra muito, porque o time se sentiu mais leve e com isso foi só crescendo. O Uruguai não teve a menor chance. Já com 9 minutos o Neymar abre o placar. E daí você começa a ver o Rafinha surgindo no jogo e mostrando mais uma vez para o Tite que ele realmente tem que ser titular. Não tem como. O Rafinha, ainda que aos poucos a grande massa, né, o grande público está conhecendo ele, porque é um cara que saiu daqui muito jovem, não jogou futebol profissionalmente no Brasil, foi agora há pouco tempo para o Leeds da Inglaterra, jogando na Premier League, mas é um time mais de meio de tabela, que não disputa coisas grandes, não é um gigante europeu, podemos dizer assim, e ele era um rosto meio que desconhecido. A parte da torcida da seleção brasileira já cobrava ele na seleção e o Tite relutou, mas acabou chamando, e quando deu a chance o cara correspondeu. Ele já vinha de uma boa partida recentemente com a camisa da seleção. A estreia dele, inclusive, ele jogou bem, mas hoje ele deu a confirmação, olha, a vaga de titular que eu recebi, ela tem que ser minha. O cara chamava muito o jogo, o cara ia pra jogada individual, partia pra cima do adversário. O Vinha sofreu muito com ele pelo lado esquerdo, porque é um cara muito agudo, que procura jogar tanto de linha de fundo como cortando para dentro, mas sempre ofensivo, vertical, de muita velocidade, muita capacidade técnica e de drible rápido. O cara tem essa coisa mais aflorada do drible em velocidade, da jogada em velocidade, assim como o próprio Anthony, que entrou mais tarde, mas ele, além disso, ele alia o drible à efetividade, porque ele faz o segundo gol numa jogada que não é muito característica assim de um ponta aproveitando o rebote, jogando quase que como um centroavante, sendo também oportunista, e um Brasil que já terminava o primeiro tempo com 2-0, mas que os números mostravam muita dominância que o Brasil teve. Foram 6 chutes ao gol corretamente, né? Foram 9 chutes ao gol, mas 6 foram em direção ao gol, deram trabalho para o goleiro, ou foram finalizações que fatalmente terminaram em gol. Era um Brasil com 59% de posse
e isso viria a ser ainda mais superior no segundo tempo, porque a gente já percebia também, para não acabar esquecendo, pontos importantes que eu falei lá no início. Emerson, muito seguro, procurando muito o jogo, passando muito à frente da linha do meio campo e participando bem, fazendo uma boa dupla com o Rafinha. É um ponto que a gente tem que perceber que tá pintando o lado direito ideal da seleção brasileira. Emerson e Rafinha, os caras atuaram muito bem. Se não me engano, é a primeira partida que o Emerson é titular, no máximo vai ser uma das primeiras. Ele mostrou segurança, mostrou efetividade e contribuição. E foi seguro lá atrás também, porque toda a defesa do Brasil, o Uruguai mal propôs jogo, teve o gol de falta do Suárez, mas o Uruguai não conseguia muito chegar, pouco chegou dentro da área da seleção brasileira, mas muito por conta do apoio defensivo, tanto de um lado com o Emerson quanto o Alexandre, por mais que seja criticado e que ainda pelo menos para mim também é justa a cobrança pelo Arana. O Alexandre fez uma partida segura, e outro criticado, o Fred. Ele foi muito bem, ele dá assistência para o primeiro gol do Neymar, ele participou bem do meio de campo, ele se movimentou bem, ele carimbou bem as bolas, fez uma partida até melhor do que a do Fabinho. O Fabinho recebendo outra oportunidade no momento que o Casemiro está fora. Então, mostra uma evolução, mas que os caras jogaram com confiança, e muito dessa confiança eu agrego ao apoio da torcida. No segundo tempo, o Rafinha ainda viria fazer mais um gol, mais uma jogada que ele mostra a capacidade técnica, sai em velocidade, finalização precisa no canto oposto do goleiro, um golaço do Rafinha, e essa jogada vertical, buscando a linha de fundo, buscando a jogada, agora me fugiu a palavra, cara, buscando o passe em profundidade, exatamente, buscando a jogada em profundidade e sendo preciso na frente a frente com o goleiro, né, ali chegando na intermediária ele já bate um pouco depois da intermediária. Belo gol do Rafinha, mostrando realmente não tem como, o Rafinha tem que ser titular no lado direito, e o Gabigol ainda viria a fazer o quarto gol depois da diminuição do Suárez. Belíssimo gol de falta, não tem como negar o Suárez, muita qualidade. E diga-se de passagem, o Barcelona que não deve gostar muito de ver o Suárez ainda atuando. Ele não foi municiado para ser o Suárez que a gente está acostumado a ser fatal como sempre, mas quando ele teve a única oportunidade dele na cobrança de falta, ele fez, mostrando mais uma valência dele. Mas no geral, a seleção que dominou o jogo, foram 22 chutes no final, com 54% de posse de bola no jogo inteiro, mas muita propositividade, né? O Brasil buscando muito jogo, que era muito uma cobrança que a gente tinha, porque era um Brasil que vinha de partidas monótonas, partidas difíceis, partidas que o Brasil não encontrava espaços ou tinha dificuldade em criar, e hoje teve criação, velocidade, verticalidade, muito por conta de Rafinha, muito por conta da boa participação do Emerson, chegando bem para apoiar, o Alexandre apoiou bem do lado esquerdo, o Lucas Paquetá fez uma partida muito boa também, atuando majoritariamente no primeiro tempo, né? Ele começa as jogadas individuais que, se não me engano, o segundo gol começa na jogada do Paquetá pela esquerda, ele foi muito bem, dando trabalho para os defensores. O Antony, quando entrou pelo lado esquerdo, mostrou mais uma vez a capacidade técnica de drible, de improviso, de jogada individual. Então tem opção. O Tite, ele tinha que deixar de ser tão restritivo e abrir um pouco a mente dele, ver as oportunidades que estavam batendo. Emerson pedindo passagem, tem que ser titular. O Danilo, ele dá uma segurança defensiva até maior que o Emerson, mas ele mostrou, o Emerson mostra hoje que, apoiando, tem encaixe, encaixou perfeitamente com o cara que tem que ser o dono da ponta direita, o Rafinha. Você tem o Antony pedindo passagem, apesar da boa participação do Paquetá, o Antony pode funcionar pela esquerda, o Neymar vibrante, voltando, chamando a torcida, e isso era o que estava precisando para ele. Eu acho que foi muito importante esse time da Arena da Amazônia sediar o Brasil e o Uruguai, para o Neymar sentir o apoio da torcida brasileira novamente, porque faz diferença. E foi uma partida perfeita. Assim, tem o Gabriel Jesus que acaba passando apagado, mas tem o Gabigol que já pedia passagem, fazendo o gol dele. O Gabriel Jesus até que não fez uma partida ruim. No geral, a seleção foi toda muito bem. O Tite encontra opções. É muito cedo pra gente dizer, estamos prontos pra Copa. Não é isso. Vamos manter a cabeça no lugar. O time tem o que melhorar. Foi uma belíssima partida, mas não significa que está pronto. O Tite ainda tem que entender o poder que ele tem em mãos, e não o poder de ser campeão do mundo, mas assim, há boas peças, mas ele tem que utilizá-las. Hoje ele utilizou e deu certo. Ele pode ainda mexer. Arana, ele tem Bruno Guimarães pro meio. É possível fazer esse time jogar sempre assim. Resta o Tite entender. Mas no geral, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Quem está chegando por aqui pelo canal agora, sejam bem-vindos. Não esqueçam de comentar o que é que vocês acharam, assistiram o jogo. E claro,
Comentem se vocês gostaram desse formato de vídeo tarde assim e em cima da hora do jogo. Vou tentar fazer sempre que possível. Valeu por acompanhar. Se inscreve, curte, aquela coisa de sempre que vocês estão acostumados a ouvir por todo canto. Aqui também é importante. É nóis.